Olá a todos, uma excelente noite a todos que nos acompanham em todas as nossas terças-feiras, nas nossas lives, principalmente nessa época de pandemia, né? Que mais uma live sensacional, como tem sido todas, e que juntos a gente possa passar a melhor mensagem sobre o assunto de hoje. A minha convidada já está comigo, Soraya Bido, muito boa noite. Oi, Hoje, Ronaldo, boa noite. hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Estávamos aqui, a Luciana e eu, há um tempo atrás, falando sobre como a atual, esses tempos que a gente vem passando de pandemia, o quanto estaria propício a muitas pessoas, né, serem acometidas por depressão. E quisemos, a gente, a partir dali, a gente começou a pensar uma forma de deixar um alerta para as pessoas quando começasse a perceber os sinais, né? Porque existem os sinais. E tudo isso nós vamos aprender com você hoje, tá, Soraya? Então, ótima noite para você. Eu te agradeço demais pelo seu tempo, pela disposição em atender a gente, para poder falar desse assunto, porque é tão importante. Antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, né? Falasse um pouco do trabalho que você realiza junto com a sua família na empresa, né? No Flow, e já iniciasse o nosso tema de hoje, que está muito interessante. Eu, pelo menos, estou bem ligado, porque eu quero perceber, quero ficar de olho dos sinais. Ótima noite para você. Então vamos lá, pessoal, boa noite. Ronaldo, eu te agradeço, né, de novo pelo convite. É sempre um prazer, né, um prazer estar com você e um prazer poder falar, né, sobre esses temas que a gente precisa realmente manter uma atenção, né? Sim. Hoje, nosso trabalho no Flow, né, hoje é um trabalho de família, sim, nós estamos juntos, né? Essa pandemia, por incrível que pareça, né, no momento em que as pessoas estão com tanta dificuldade com relação ao trabalho, enfim, mas a psicologia, de maneira geral, teve um crescimento enorme, Ronaldo. Então, a gente está com uma demanda grande, assim, de atendimentos, né? E sim, passa pela depressão, e sim, passa pela ansiedade, né? E outras questões. E passa também por um momento de poder se olhar, né? Eu acho que as pessoas também fizeram um movimento, né, na pandemia, de começar a se valorizar, né? De começar a se permitir. E esse movimento também acabou trazendo as pessoas para um olhar mais cuidadoso consigo. Então, na verdade, a demanda não é só, né, de questões de questões de doenças, mas também de questões de, olha, eu quero uma vida mais saudável, né? E aí esse contexto é bem bacana. Então, hoje no consultório, né, eu trabalho com o meu marido, que é o Luiz Cláudio Bido, que é professor da Unisa, e quero dar boa noite para os alunos que estão conosco de novo, né, hoje para me ouvir falar um pouquinho de depressão. Então, obrigada, né, obrigada aí a essa turma, né, que está com a gente. A minha filha, né, que se formou numa especialidade de barra de axis, que é um tratamento novo, né, e um trabalho muito interessante, muito gostoso, né? Então a gente está assim voltado nesse contexto de cuidar, né, de cuidar da saúde, de cuidar da vida. E vamos lá, vamos falar um pouquinho desse contexto, né? Vamos entender um pouquinho o que que é isso que a gente fala tanto, oi filha, né? Vamos Vamos falar um pouquinho desse contexto, né? E que a gente ouve muito no senso comum também, tá? Então, entender um pouquinho que, em primeiro lugar, a depressão, ela é uma doença, né? E ela é uma doença biopsicossocial. Por quê? Porque, na verdade, ela nos impede e ela altera, assim, organicamente o nosso funcionamento, tá? De onde ela vem? Então, pô, como é que eu faço, né, para entender como eu me previno? Mas antes de falar de como eu me previno, entender um pouquinho
que a depressão, ela tem um fator de predisposição. Essa predisposição ela ainda não está ligada à hereditariedade, né? Cientificamente isso não tem, a gente não tem comprovação, mas a gente sabe que existem pessoas que têm uma predisposição a. E também a um ambiente que seja um ambiente tóxico, tá? É comum, se você tem na família, se você tem no seu contexto de trabalho, pessoas deprimidas que passam por crises de depressão, é comum que esse entorno, que esse ambiente promova outras pessoas com depressão, tá? Já na década de 90, tem um psicólogo que fala da área da administração, é um psicólogo da administração, o Osmi Fiorelli, e ele vai dizer para a gente que 5% da nossa vida, na década de 90, nós passamos deprimidos. Então, é importante a gente ter esse olhar. Agora, a depressão, ela tem níveis, né? Ela tem momentos, ela tem contextos. Primeiro, também quero dizer assim, tristeza e depressão. Vamos separar isso, né? A tristeza, ela é inerente do ser humano, faz parte, sim, da nossa vida. A gente entristece, né? E a gente precisa entristecer. Então, frente ao momento que a gente está vivendo, né? Ligar a televisão hoje em dia, o rádio, é muito triste, né? Não tem como a gente ouvir, né, essas notícias de tantas mortes, né? Um contexto de um país tão abandonado, enfim, né? Não tem como a gente olhar para isso tudo e não perceber, não sentir uma tristeza muito grande. Isso é natural, isso é do humano, né? Há uma decepção, enfim, isso é natural. A depressão, ela tem uma característica de impedir você, né, de comprometer o seu cotidiano, ou mesmo de levar você a sintomas físicos que te acometem e que te impedem do teu dia a dia, da tua rotina, que comprometem a sua rotina. Então, como é que a gente começa a prestar atenção? Quando a gente fala, num primeiro momento, a primeira atenção que a gente precisa ter é um contexto de começar a perceber mudanças de postura e de comportamento. Então, por exemplo, né, pessoas que são muito ativas e passam a não querer mais ter nenhuma relação, nenhuma atividade, nenhum compromisso. Né? Pessoas que passam a se alimentar desesperadamente, ou pessoas que passam a não se alimentar mais. Então, nesse momento, é um momento de atenção. Tem alguma coisa que não está legal. E o que é? Eu começo a prestar atenção e a mudar o meu comportamento. Né? O melhor remédio para esse contexto é a mudança de comportamento. Né? É você olhar para a sua postura e você reviver essa postura, é você refazer o seu contexto. Ou seja, né, a palavra da moda que é a resiliência. Então, é você pegar a sua matéria e transformar essa sua matéria em algo que possa, na verdade, estar mais confortável nesse mundo, tá? Muitas vezes, Ronaldo, a gente não se dá conta disso, né? Porque você está no teu dia a dia, você está no teu fazer e você está achando que aquilo faz parte, né? Ah, frente a tudo isso que eu estou enfrentando, eu também não tenho outra saída. E aí você vai empurrando isso, né? Você vai deixando isso para depois. Que é uma característica, e aí eu não sei, né, quem tá assistindo a live, mas eu queria dizer assim, essa é uma característica da geração dos 50 anos, né, entre 45 e 55, que é uma geração que tem um valor no fazer, né, que tem um valor no trabalho, que tem um valor no não ter tempo. E a gente vem mudando esse perfil. As novas gerações, né, vêm mudando esse perfil. Então, vem dizendo assim, olha, o meu trabalho precisa ser um trabalho que me dê grana e prazer. Nós somos de uma geração que é uma geração assim, que aprendeu que trabalhar é valor, que trabalhar é necessário, que quem tem trabalho tem tudo. Gente, é claro que trabalhar é muito bom, né? Mas a gente precisa também tomar um cuidado e dimensionar o que é isso. Né? O que é valor de fato para a nossa vida? Eu penso um pouco, né? Nós somos próximos ali de um contexto que foi forte na história, né? Que foi aquela crise da depressão na década de 30. Então, nós nascemos aí na década de 60, né? Por aí.
Nós somos frutos dessa geração que viveu aquele momento que não havia emprego. E eu acho que isso para nós trouxe uma condição do trabalho que a gente precisa localizar na vida, né? E especificamente, né, nós que temos aí em torno de meia idade, de 50 anos, precisamos prestar atenção nisso, porque a gente já está na metade. Então, daqui para frente, a gente precisa ter aí um contexto, sim, né, de saúde, né? Um contexto saudável, né? E, enfim, para falar disso tudo, então a gente vai deixando muitas vezes o que é um estado de atenção tornar aí algo muito mais complicado. Então a gente pode chegar num outro contexto que é um contexto de alerta, né? Então esse contexto de alerta, a gente já começa a apresentar outros sintomas, né? Então, por exemplo, não dormir à noite, né, perder a noite de sono, e aí no dia seguinte você está, claro, muito menos produtivo, né? A gente começa aí a apresentar dores, então, uma dor lombar, né? Uma questão aí um pouco mais de irritabilidade, então uma descompensação. E aí sim, né, começar um isolamento, né? Alguém está falando que está lembrando do Divertidamente. Olha, muito legal essa lembrança com relação à tristeza, né? Não consigo ver aqui quem está falando, mas muito legal, porque é isso, a tristeza é necessária, né? Que é diferente aí desse processo que eu tô dizendo, né? Acho que é a Então, sua quem não... filha mesmo falou. Ah, foi a minha filha? Foi. Pois é, é verdade. Enfim, né? Então, acho que assim, começar a prestar atenção nesse processo, né? Que é esse processo de alerta. Então, essas questões de dores, essas questões que a gente começa a sofrer com insônia, né? Com determinados. Onde uma dor de cabeça, e aí aquilo vai te impedindo, então, de trabalhar, e aquilo começa também a te impedir das relações. Você começa em casa a se afastar das pessoas, você já não quer mais o diálogo, você, né? Então, é um contexto aí que você começa a causar um estranhamento para o outro, né? Esse já é um momento que, se você não pisar no freio, né? Se você não parar, se você não retomar a sua vida, para onde você quer ir, aí, de fato, a gente chega num outro lugar, né? Que aí é um lugar bastante preocupante, que é o lugar da doença, né? Da doença física, porque percebe, você já passou do emocional, você já passou do psicológico, e aí você começa a comprometer o seu corpo, né? Nós somos um conjunto, e esse conjunto se anuncia e se pronuncia. Então, se você não se cuida, né? Isso vai, na verdade, assim, te dando cada vez mais informações de que alguma coisa está errada, né? De que as coisas não estão no lugar, de que você precisa retomar. Só que, às vezes, a gente começa a produzir comorbidades, né? Então, são outros contextos. Então, por exemplo, né? A pressão alta é um contexto da depressão, né? Situações, por exemplo, de comprometimentos gástricos, porque a digestão é um comprometimento da depressão, né? A depressão, quando a gente fala dessas emoções, a gente não digere essas emoções. E a gente precisa lembrar que emoção ocupa um espaço energético, né? A metafísica vai falar disso de uma maneira muito bacana, né? Então, a gente precisa entender, né, que a emoção ocupa um espaço. Então, eu preciso saber lidar com as minhas emoções, eu preciso assumir, lembrando lá do Big Brother, né? Eu preciso assumir os meus BOs e poder colocar eles em pauta, né? Então, na medida que eu vou também engolindo muitas coisas, fazendo de conta que muitas coisas tá tudo bem, ou isso foi só hoje, eu vou engolindo isso tudo, né? Eu vou acumulando todos esses sentimentos. E esses sentimentos vão ocupando um espaço dentro de mim, né? E vão, sim, prejudicando o meu corpo, o meu organismo. Então, por isso, muitas vezes, a questão está numa gastrite, né? É muito comum quem tem úlcera, quem tem gastrite, passar por um quadro de depressão, né? Eu posso só te interromper um pouquinho? Tem uma pergunta aqui. Primeiro, meu irmão deve estar se identificando demais com a live, porque ele já soltou os 25 vixe. Ele deve estar super identificado. Olha só, vamos lá. Foi uma identificação
Deixa eu só ver aqui que nós tínhamos uma pergunta aqui, ó. E quando tentamos não escutar os nossos conflitos para evitar o sentimento de dor, culpa e tristeza, pode ser um sinal de depressão? Nossa, essa pergunta intensa aí, uns 10 anos de terapia para quem está perguntando isso. Não, estou brincando. Mas assim, olha, pessoal, primeiro que tem uma palavra aí que já grita nos meus ouvidos, que é a culpa, né? O que é a culpa de verdade, né? A quem cabe a culpa? A culpa vem de um julgamento e de um julgamento que quem faz? De novo, assim, a gente precisa aprender a lidar com a realidade, né? Eu acho que cabe sempre a responsabilidade. Então, qual é a responsabilidade? Né? Qual é o espaço? Qual é a condição da responsabilidade? Mas a culpa, né? A culpa a gente devia deixar para o tribunal, sabe? A culpa a gente devia deixar para um outro contexto, não para falar de vida. Então, você vai dizer assim, tá, mas eu sou culpado. Não, você é responsável pelos seus atos, né? E sendo responsável, você respondeu da melhor maneira que você pôde. E aí não dá para a gente culpa, né? A culpa ela passa por uma intenção, né? Eu acho que a gente precisa ser mais generoso com a gente, sabe, Ronaldo? Então, quando eu ouço essa palavra, eu acho que assim vale a pena a gente parar e rever isso. Né? Não assumir as culpas. Eu não sei se a gente tem que assumir culpas. Eu acho que a gente tem que assumir responsabilidades. Mas diria para você assim que isso é muito bom. Né? Quando você olha para o seu limite, quando você olha e fala assim, cara, isso aqui não dá para mim. Eu não nasci para isso. Ou eu não quero. Eu não quero. Isso é tão libertador. Isso é, humanamente falando, isso é tão libertador. Então, esse é um exercício que a gente precisa fazer com a gente, né? Qual é a minha obrigação do dia? Né? Então, ok, né? O ordinário do meu dia é isso, 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 isso. Beleza, isso eu já sei, então isso eu vou cumprir. Não deu, furei nisso aqui. Furei por quê? Qual é a condição? Então, eu vou resolver, né? Quando eu não olho para isso, eu preciso também entender assim, eu estou escondendo? E se eu estou escondendo, eu preciso falar de uma outra coisa, né? É... O que é tão pesado que eu não posso assumir para mim? Porque também, na hora que eu ponho a cabeça no travesseiro, não tem que escape. Desculpa, mas ali não tem, né? Eu posso, enfim, não tem muito jeito. Então, eu estou escondendo de quem? De mim? Não estou. Né? A gente não esconde da gente. E quando a gente é capaz, né, de expor os nossos sentimentos, né? Eu costumo dizer assim, por exemplo, ambiente de trabalho, né? Às vezes você está saindo para almoçar e você está combinando de almoçar com alguém e chega uma terceira pessoa que, na verdade, não é muito bem-vinda, né? O que você faz? Você vai falar para a pessoa, meu, não quero almoçar com você? Como é que você conduz? Né? Então, são situações que a gente também precisa aprender, sim, né? A gente precisa aprender a dizer para as pessoas: olha, hoje eu queria ter uma conversa particular. Você se incomoda? Pode ser amanhã. Mas como isso para a gente é difícil, né? Porque, e aí tem uma geração, um contexto também, né, dessa questão de geração. Gente, não tem muito jeito, né? É que a gente aprendeu, né? Que é o fica chato. Ai, mas não fica chato? Gente, esse não fica chato. Ele é um container na nossa vida, né? Fica chato para quem? Né? A gente nunca vai agradar todo mundo, a gente nunca vai fazer todo mundo achar que a gente é o máximo. Sempre, sempre vai haver críticas. Então, menos, sabe assim, menos exigência com você, né? Menos cobrança, sabe? Se liberta um pouco de você, não é do outro, é de você, né? Nós somos os nossos maiores algozes, assim, essa coisa de, né? Calma, deixa um pouco as coisas caminharem, né? E, gente, isso não é fácil, não é fácil. Né? A gente tem aí uma premissa de sermos the best, né? Qualidade total, né? Então, esses termos aí da administração que a gente acabou trazendo para a vida cotidiana, né? Mas, enfim, então, para voltar a dizer isso para vocês, né? A gente promove aí fisicamente algumas doenças que a gente precisa, assim, de realmente uma condição diferente, né? E por que comorbidades? Porque a gente não troca, não é que a gente deixa de ter depressão para ter uma doença, por exemplo, doenças renais são doenças comuns da depressão,
né? É, Doenças renais? doenças renais, não. Por quê? Porque o rim, na verdade, ele é um órgão que expele, né, tudo que o nosso organismo, todo o líquido que o nosso organismo não usa, né? Só que a gente acumula nesse contexto esse excesso de energias e a gente, na verdade, acaba também prejudicando, né, demais o funcionamento do rim. E a gente começa também a ter posturas então, por exemplo, né, questões de urina, diretamente nesse contexto do teu dia. Quantas vezes você para ir ao banheiro? Né? É muito comum, às vezes, as pessoas falarem, eu já não fui ao banheiro. Como assim você não foi ao banheiro? Por quê? Né? Então, são contextos assim que a gente vai automaticamente entrando num carrossel e a gente não percebe que a gente está rodando, rodando, rodando em torno do mesmo contexto. Né? Porque quando a gente se apropria das nossas vontades, dos nossos fazeres, das nossas possibilidades e das nossas fragilidades, a gente começa também a respeitar um pouco mais o nosso organismo. Né? Então, é hora de almoçar. Quem é que senta para almoçar de fato hoje em dia? Né? Quem é que faz, de fato, uma refeição saudável? Todo mundo sabe que é refeição saudável. Né? Todo mundo sabe que a gente tem que fazer exercícios, que isso faz bem para a vida. Quem é realmente que entrega para si esse momento? É nesse sentido que a gente se perde, né? E que a gente acaba adoecendo e acaba adoecendo o nosso corpo. Né? Outro órgão que está diretamente ligado à depressão é o fígado. Né? É comum também os antroposóficos, né? A medicina antroposófica, é comum ela tratar o fígado quando ela tem um paciente depressivo. Por quê? Porque acumula ali um contexto de tristeza, né? Pessoas que sofrem do fígado, as duas coisas, né? Porque aí a gente fica assim, o que vem primeiro, né? As pessoas que sofrem do fígado normalmente são pessoas deprimidas, né? O fígado está muito ligado ao álcool, que é outra fuga da depressão, né? Porque na hora da solidão, na hora da tristeza, e essa solidão que muitas vezes é escolhida por nós, muitas vezes a gente se sente abandonado, né? Então, essa fuga para o álcool é comum, né? O que vai também diretamente comprometer o fígado. Então, a gente vai aí fazendo, percebe, assim, em prol aí exatamente de um fazer, né? A gente vai se danificando, né? Humanamente falando. E vai se tornando pessoa difícil, vai se tornando uma pessoa doente, né? Então, é muito importante poder olhar para si, Ronaldo, sabe? Eu acho que essa é uma lição que a gente precisa tirar desse momento que a gente está vivendo, né? Desse momento, sim, de que ficamos isolados, né? Sim, tivemos que refazer nossas relações. É, a gente começa a perceber assim o quanto as pessoas foram também dando conta aí, né, de um afastamento é, e pessoas que na verdade não percebiam isso, né? Então acho que nesse momento a gente precisa assim, né, olhar e se valorizar, né? Olhar e se colocar aí num contexto de o que eu vou fazer por mim, né? Como eu vou cuidar de mim. Quando eu cito, né, esse dado aí do tempo de depressão que é estimado em vida, né, isso está também em frente a uma expectativa muito alta, né? E aí acho que essa fala tem uma direção assim específica, né? Até porque eu também sou da área da educação, né? Mas específica para os pais. A gente precisa ter muito cuidado com a expectativa. Essa é uma fala que eu tenho tido muito, né? Por quê? Porque a gente põe uma expectativa nessas crianças tamanha e a gente deixa de olhar por inteiro para o que essas crianças são, né? É, as crianças são muito medidas pelas notas, né? Pelo fazer da escola, que, gente, é muito importante. É a vidinha delas, né? Eu ouço bastante isso, assim, a única coisa que faz da vida é estudar. Tá bom, é verdade. Mas a criança é muito mais do que isso, né? E criança deprime, né? Criança deprime
Deprime por quê? Deprime porque muitas vezes a gente precisa, ou precisa não, mas a gente tenta informar essas crianças, não é informar, é informar mesmo, de colocar na Colocar na forma. forma. E quando a gente faz isso, às vezes sobra, né? Sobra criatividade, sobra emoção, sobra o que a criança é e que não cabe às vezes nessa forma. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter, né? A criança deprime-se. Né? E o adolescente, né? Como é que é isso para o adolescente? A questão é que para o adolescente isso é muito mais complicado. Porque o adolescente vive num contexto de mudanças intensas, né? A adolescência é o espaço do desenvolvimento humano onde a gente, humanamente falando, a gente sofre o maior número de mudanças físicas, sociais e emocionais, tá? Esse é um período que há aí um confronto natural, né, entre pais e filhos. E nesse momento, assim, para o adolescente, esse isolamento, ele é muito importante. E aí, qual é a medida? Né? Quando que isso é natural e quando isso passa do limite? Quando que isso está doente? Não são todas as pessoas que são populares e nem todos os adolescentes. Então, a questão da introspecção não é doença. Né? A questão das pessoas que não são extrovertidas, que sim, né, são pessoas mais intimistas, não, isso não passa por uma questão de preocupação, mas passa por uma questão de preocupação quando eu ponho o mundo para fora, né, o tempo inteiro. Então, sim, isso eu preciso olhar. Esse limite na adolescência é muito difícil, até porque isso também não tem uma conta, não é exato, ele muda, né? Ele muda, assim para os adultos também, né? Mas para o adolescente eles são muito mais intensos, são muito mais fortes. E ele muda, sim. Mas a gente precisa ter um olho sempre nesse contexto, né? Por quê? Porque os adolescentes são extremamente sanguíneos, né? É tudo muito à flor da pele. Então, nesses momentos, a dor é muito grande. Então, é importante ter, assim, um olhar para isso, né? Acho que assim, né, a gente vai aí num caminhar, né, de vida, né, onde a gente anuncia para eles o tempo inteiro o sucesso, né, e também entender isso, o que é o sucesso, né, se a gente olhar para as nossas vidas, né, o que mais a gente queria? Então, se a gente pensar especificamente nesse momento que a gente está vivendo, né, o que mais a gente quer? O que está bom para a gente? Acho que esse também foi um raciocínio, né, Ronaldo, que a humanidade mesmo, eu acho que fez. Né? O que mais eu preciso mesmo? Né? Frente a essa pandemia toda que a gente viveu. Sabe uma observação que eu já vinha fazendo, Soraya, antes da pandemia, é que muitos amigos e muitas pessoas conhecidas, muitas vezes trocando um bom emprego por outro bom emprego, mas que ganharia menos para ter um pouco mais de tempo com a sua família, para estar mais perto, né? Isso foi antes da pandemia, isso começou, não é um advento da pandemia. É claro que a pandemia, quando veio, ela nos deu a certeza da possibilidade do home office, por exemplo, né? Ela nos deu a certeza de que nem todo mundo precisa estar 3 horas no trânsito, né, entre ida e volta, ou pegando o coletivo e já chegando cansado, sem vontade de interagir, né, muitas vezes com a família e tudo mais. E muitas pessoas já não estavam valorizando tanto, claro, valorizar o salário todos nós valorizamos, né? Mas assim, já não era mais prioridade máxima. A prioridade máxima era a qualidade de vida, né? E isso eu percebia pelo menos há uns 2 anos antes da pandemia, esse começo de conscientização de que nós precisamos nos colocar na agenda. Essa que é a verdade, né? A gente precisa pensar um pouco mais no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida.
junto com as pessoas que a gente ama, do lado da nossa família, ou até pensando na nossa vida, se está bom o que a gente está vivendo ou não, porque muitas vezes a gente trabalha tanto, Soraya, que a gente não consegue pensar, o que eu estou vivendo é isso que eu quero? É bom para mim? Né? Muitas pessoas acabam não pensando nisso. E então, eu acho que se colocar na agenda seria uma grande conquista, né? E muitas pessoas estavam começando a fazer isso, né? E isso já me chamava atenção antes, um pouco antes da pandemia. Quando você falou da gente olhar um pouco mais para nós, né? Nós somos nosso motivo de vida somos nós mesmos, né? Então, para que a gente olhe isso, não nos olhemos como secundários, né? Mas como proativos, como pessoas protagonistas da própria vida. Né? Então, eu acho que isso ajuda muito, senão perde um pouco do sentido. A gente tem um monte de pergunta que foi passando, eu não sei se você percebia, eu ficava olhando para baixo, porque eu estava anotando para não perder, né? Tem muita coisa. A Gi Espósito diz que quando ela consegue a liberdade de se achar que é culpada, os outros a culpam. Né? Mas como nós temos a Júlia aí fazendo consulta gratuita aqui também na nossa live, ela já está ajudando o pessoal, ela está respondendo. Está ótimo, né? Você não percebeu? Ela está ótimo, né? Nós trouxemos você e a sua filha ajudando a atender o pessoal, né? Eu preciso de vocês sempre na minha live, viu? Vocês três. Olha, a Jaciane Almeida, diabetes tem relação com depressão? Tem. Deixa eu só, peraí, eu vou falar da Claro. diabetes, deixa eu falar da G Expósito. A G Expósito, ela é minha irmã, minha amiga, minha irmã de vida, né? Minha companheira de pulos, minha madrinha de aliança, é alguém que está comigo em todos os lugares, né? E sem dúvida, assim, né? Esse contexto, assim, dessa vida, né? De olhar para a vida, eu diria, assim, que é uma coisa que a gente aprende juntas, né? Então, um beijo, minha amiga. Um beijo enorme. E aí, falando da diabetes, então, né? Tem, né? Tem por quê? Porque, de novo, assim, a gente. É que, na verdade, também deixa eu esclarecer, né? Porque senão a coisa fica é, muito pragmática. Então, vamos prestar atenção, gente. Claro que existem diabetes, assim como existem doenças úlceras, que não tem nada a ver com a depressão. Sim, isso não é condição, mas a gente precisa entender como que a gente desenvolveu essa doença, né? E aí começar a prestar atenção o que a gente estava fazendo da vida, como era a nossa vida. Tá? Ah, mas eu sempre fui assim, isso não quer dizer nada. Né? Então, olhar, na verdade, assim, se essa sua vida, se esse seu contexto, se ele estava a seu favor ou contra você. Então, se você estava sonegando, né? Ou se você estava aí, sim, se proporcionando, enfim, uma vida saudável. Agora, a diabetes em si, ela exige, né, do paciente um compromisso muito grande, né? Muito grande. E o cuidado contrário também é real, né? Então, pessoas que desenvolvem diabetes podem também se tornar pessoas depressivas. Então, a gente tem que estar sempre ligado nesses dois contextos aí, tá? Perfeito. A Júlia respondeu assim: o que eu souber responder, eu vou responder. Júlia, tá ótimo. Para mim, eu estou gostando, né? Pelo amor de Deus, não estou criticando, não. Estou achando ótimo, porque tem muita coisa que vai passando e muitas perguntas que acabam passando que a gente acaba não vendo, né? Porque são muitas. Então, se você puder dar esse apoio, maravilhoso. A Luciana está falando aqui que dizem muitas vezes que a depressão é mimimi, que a geração antiga era muito mais forte que a de hoje, porque não tinha esse tipo de frescura, né? Nossa, Ana, obrigada por lembrar disso, né? Isso é uma coisa que eu queria comentar também, e ainda bem que você lembrou, porque sim, a depressão ela carrega um estereótipo, né? Não só do mimimi,
mas também da fraqueza. É muito fácil você chegar, por exemplo, com um atestado que você foi ao ortopedista, né? É muito difícil você chegar na sua empresa com um atestado de um psiquiatra, né? Porque isso te coloca num lugar de fraqueza, num lugar de dá para confiar, né? Ah, será? Nossa, mas o que será que aconteceu? Então, a depressão, ela carrega aí um estereótipo, né? E às vezes também em função de não ficar nesse lugar, porque ninguém gosta de estar nesse lugar, né? A gente também não toca no assunto. E aí a gente vai, né? Ah, não vou no psiquiatra, né? É só uma gastrite. Entende? Então, sim, né? A gente tem e a gente precisa quebrar isso, porque isso não existe, né? Essa coisa do mimimi, gente, não existe. Então, se alguém fala de dor, é porque alguma coisa está errada. Tá errado. Bom, mas aumentou. Não tem problema que aumentou, mas percebe assim, onde há fumaça, há fogo, né? Então, cuidado com o julgamento, né? Cuidado. Perfeito. Aí o meu irmão está perguntando se o AVC também tem alguma coisa a ver com depressão. Eu creio que a resposta se equivale à diabetes. Então, o AVC, ele é uma doença muito traiçoeira, né? Porque ele é uma doença silenciosa e que está muito ligado, na verdade, às questões da circulação. E sim, a circulação, então você vê uma coisa, nós somos Obrigado. complexos. A circulação, ela está ligada ao bombeamento de sangue, ao coração. Esse coração tem um ritmo, e esse ritmo a gente estabelece na nossa vida, né? Então, na outra live, né, que a gente falava de ansiedade, eu falei muito de respiração. Então, como eu respiro, né? Se eu estou com uma respiração curtinha, ou se não, se a minha respiração é uma respiração profunda, como é que eu estou cuidando desse meu coração que está bombeando esse sangue para o meu corpo inteiro, né? Como é que eu estou cuidando desses canais que levam, né, esse sangue para o meu corpo inteiro? Então, percebe, assim, sim, né, ele pode estar ligado à depressão. E, mais uma vez, o contrário também. Também é comum pessoas que sofrem AVC ter depois um quadro de depressão, principalmente em função de sequelas. Perfeito. Jaciane Almeida, novamente. A esquizofrenia seria uma depressão avançada? Não, a esquizofrenia parte de uma outra ordem, né? É, a esquizofrenia ela é um comprometimento, uma patologia hoje ainda, né, sem cura, né? E uma patologia que te faz estar num processo de um cuidado constante, né? Casos severos de esquizofrenia te tiram, na verdade, do contexto de convivência social, e aí não por tristeza, mas por falta de fato de condição. Então, a esquizofrenia ela parte de de uma outra construção. E aí também assim não está relacionada diretamente ao ambiente. O ambiente ele pode ser favorável mas a esquizofrenia ela está para além disso. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando de culpa, né? Alguns minutos atrás. Seria interessante uma live sobre esse assunto, né? Porque eu acho que tem muita gente que tem esse sentimento, mas não, às vezes ainda nem tem. Pode ter isso, Soraya? Você nem sabe que sente culpa por algo, e isso acaba na sua vida interferindo de alguma maneira? Sim, sim, né? Porque às vezes isso é tão incutido em você que você nem consegue nominar, né? E aí, Ronaldo, essa questão do nome, né? Essa questão então do assumir as responsabilidades, né? Brinquei, assumir os BOs, tal. Isso muitas vezes ele facilita muito a localização, sabe? Então, quando a gente fala em diagnóstico, você facilita muito onde está, né? É como se você desse uma plasticidade. Então, sim,
Às vezes a gente não tem ideia de que que a nossa reação é em função de um sentimento que nos coloca nesse lugar de culpados, né? Agora, falando de culpa, né, queria comentar um pouco assim que esse contexto, né, do nosso lidar conosco, né, ele também assim passa aí por um processo da gente poder entender um pouco, né, que nós somos imperfeitos. A gente, de um tempo para cá, tem se debruçado aqui em casa para falar bastante disso, né, da imperfeição. Então, tem algumas literaturas que falam sobre isso, né, e não literaturas ligadas a definições, né? Mas literatura mesmo, então histórias que falam um pouco da beleza da imperfeição, né? E às vezes a gente se esforça tanto para ficar igual, né? E impossível, porque humanamente falando nós não somos iguais a ninguém. Então, essa questão de olhar para as imperfeições e de olhar para o que tem de beleza nessas imperfeições. E se a gente parar para olhar a natureza, a gente estuda, né, uma filósofa que a gente gosta muito, a gente estuda Edith Stein, e ela fala muito desse lugar da natureza, né? O quanto a gente aprende nesse sentido, sabe, Ronaldo? De olhar para o que não é, porque não sou eu, né? E olhar por inteiro para aquilo, sem precisar me comparar, sem precisar ser referência. Né? Permitir que a flor seja só a flor, do jeito que ela puder, né? A gente, há um tempo atrás, a gente comprou um manacá aqui em casa, né? E a gente nunca tinha tido. Bom, e aí, quando eu comprei o manacá, ele tinha uma flor roxa, eu achei ele a coisa mais linda, e trouxe a flor roxa para casa. Eis quando eu acordo, e tinha uma flor branca no manacá. Eu falei, caramba, como assim? Mas a flor era roxa, com certeza, comprei. E fiquei indignada. Como que o manacá estava branco? Bom, e aí brincamos ao longo do dia. Quando eu cheguei em casa, a flor estava rosa. Não sei se alguém tem, né, se conhecia. Eu não conhecia. A flor estava rosa. Eu falei, caramba, mas como assim? Bom, e no dia seguinte a flor ficou roxa. E esse manacá, assim, rendeu muitas conversas, né? Inclusive nesse grupo de estudos da USP, falando dessa questão da originalidade de cada vida, né? Então, eu posso, sim, nascer branco e me tornar roxo. E continuar lindo, né? E continuar encantador. E é isso, eu acho. Né? Eu acho que, humanamente falando, a gente escolhe, sabe? E a gente pode escolher. Né? Essa é a grande questão. Né? Eu acho que a humanidade ela tem o lugar da escolha e acho que ainda falando da depressão, né, algo que é muito importante é a espiritualidade. É você se entender como infinito, porque você é uma espécie humana. Né? Você não é o todo. Você não é o tudo. Bom, que nome tem essa espiritualidade? Não importa. Não importa. Mas importa você saber que a gente não se basta. Né? E se a gente não passa por esse olhar da espiritualidade, compreender e ter o outro na nossa vida, né? Eu quero dizer assim, abraçar, trazer, incorporar, no sentido de trazer para você mesmo, né? O outro é muito difícil. É muito difícil. Não é impossível, conheço pessoas que não acreditam, enfim, né? São agnósticas e ok, não há um julgamento aí, mas é muito mais confortável, né? E isso é do humano, né? A espiritualidade, ela é do humano. E ela também, nesse contexto de depressão, também é um berço muito confortável, sabe, de estar. Bacana. É quando você sabe que tem algo superior a que você pode se abraçar, né? E que principalmente esse algo superior vai te ajudar. Mas parte da tua obra é você que tem que fazer, né? Quando a gente fala que a gente tem um poder acima de nós, que nos ajuda, quando fala que ajuda, a gente já está supondo que a gente está fazendo, né?
né? Porque uma coisa é você entregar a sua vida a um poder superior, que entregar a sua vida para que ele resolva. Isso não vai adiantar, né? Eles ajudam, a gente tem que fazer a obra, né? Então, nesse momento, e tem momentos que sim, que você pode deitar no colo, né, desse poder superior e falar, eu preciso de ajuda, porque está complicado, está difícil. Isso é humano, né? A gente assumir isso, tá complicado, tá difícil, eu preciso de uma força, né? Isso é bem humano, né? E graças a Deus também nós temos vocês, né? Profissionais, né, que nos ajudam, nos amparam, e em momentos como esse, né, que muitas vezes tem que ser um profissional que faça com que você veja que tem a técnica, né? A Júlia aí está dando atendimento maravilhoso durante a nossa live. Eu vou contratar a Júlia para as outras. Eu vou contratar todos os temas. Júlia, eu quero você comigo, viu? Tá ótimo, eu estou adorando. E ela já colocou, inclusive, as redes sociais do Flow à disposição, né, para perguntas que não forem respondidas aqui durante a nossa live. Então, na verdade, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos só um comentário que passou do Walter Correia dos Santos, ele é um primo querido nosso, e ele disse uma coisa muito importante, né, com relação a antigamente não tínhamos depressão. Ele falou, tinha sim, o que nós não tínhamos era recurso, né? O recurso que nós temos hoje para que a gente possa tratar da depressão, né? Mas muitos, Soraya, eu não sei se eu vou falar uma bobagem, você me corrija. Muitas pessoas acometidas pela depressão, elas negam o problema. Isso exatamente por causa dessa conotação falsa de fraqueza? Será? É o maior dos motivos, Ronaldo, né? E também porque a depressão te impede muitas vezes, né? Você fecha portas, né? Então, agora é curioso, né? Porque isso precisaria ser tão ampliado. De novo, assim, né? Esse autor é um autor que eu gosto bastante, mas é um autor que eu acompanhei, por isso que eu estou te dizendo que é da década de 90, porque eu usei bastante naquela época, e ele já dizia, né, o quanto que as empresas perdem economicamente falando com funcionários deprimidos, né? Então, na verdade, assim, todo esse movimento que a gente teve, né, no início já desse século, né, com as questões das empresas focadas para a qualidade de vida, eu fiz inúmeras palestras, né, em grandes empresas, e aí processos, né, de CIPAT já promovendo esse contexto, né? Tem empresas que param um dia no ano, mundialmente falando, para cuidar da saúde, para questionar a saúde, né, dos seus funcionários sócio, bio, emocionais, né? Então, acho que assim, isso tem um olhar também econômico, porque é muito caro para a empresa esse cara que se afasta, né? O afastamento por depressão, ele é um afastamento, primeiro que ele é um tempo indeterminado, na grande maioria das vezes, e segundo que, assim, mesmo que você tenha 10 dias de afastamento, se isso não é de fato cuidado, daqui 3 meses você vai ter mais 10 dias, e daqui 6 meses você vai ter mais um mês, daqui a pouco você está na caixa. Entende? Assim, então, é muito caro para as empresas ter um funcionário deprimido. Mas, falando de um lugar social, não é um lugar que é um lugar acolhido, né? É isso. Então, essa questão né, que foi colocada do mimimi existe sim, né? Essa questão, né, que seu primo coloca, sempre teve, mas a gente não tinha mesmo esse nome, né? E era muito difícil. Existia uma época, né, que eu me lembro de ver isso ainda na faculdade, né, de falar das doenças nervosas das mulheres, né? As mulheres têm doenças nervosas. E hoje, por exemplo, a gente já sabe, e meninas, em períodos de tensão pré-menstrual, muitas vezes são tratadas com antidepressivos, que essa é uma outra questão, né? A medicação.
De verdade, eu acredito muito na mudança de comportamento, né? Isso é possível, sim, né? Nós somos os donos das nossas vidas, nós somos os donos das nossas vidas e ninguém mais, né? Então, se apropriem de vocês. Agora, bom, cheguei num ponto que eu, de fato, estou num contexto de exaustão de depressão. Eu posso usar medicamento? Você deve usar medicamento, né? Que é outra situação, que a gente também tem aí uma questão de, eu não gosto de tomar remédio. Não é uma questão de gostar ou não, existem momentos que a gente tem necessidade de algumas coisas. E uma delas, às vezes, é a medicação. A gente também está num momento, né? A gente não só se expandiu muito o conhecimento com relação a um diagnóstico, né, e a poder saber se a gente tem depressão ou não, mas também, tecnologicamente falando de medicação, a gente está muito bem, obrigada. Então, a gente tem medicações excelentes, né? Aquela história de vou ficar dependente. Dependente do quê? Você é o dono da sua vida. Então, se você tem uma recomendação, né, não se faça de super-herói. Seja só você. E se for necessário, sim, né? Tome sua medicação. Bom, e a terapia? A terapia é esse lugar, né? Esse lugar que você vai olhar para você e vai dizer, olha, eu sou esse cara, né? E sou o melhor que eu posso ser. E é isso, né, que você tem para oferecer para o mundo. Eu tive um professor na faculdade, eu falo isso para todos os meus pacientes, eu não consigo ver quem está aqui, se tiver alguém ouviu isso. E ele diz o seguinte: o psicólogo ele precisa funcionar como uma tela de cinema, né? A tela de cinema é nada se você não tiver uma projeção. E essa projeção do psicólogo, do paciente, faz com que o paciente assista a sua vida. E você vai interpretar a sua vida para você, né? Qual é, na verdade, a cena que você quer mudar? Qual é a cena que você quer fazer? O papel do psicólogo é exatamente esse, né? De poder dizer para você, cara, esse é você, né? Enfim, é a tua vida, é a tua história, vai, né? Eu sou do tempo do Tafarel, então eu diria assim, vai que é tua, Tafarel, né? É isso, assim, eu acho que a terapia tem esse processo, né? Esse processo de fazer com que o paciente se aproprie de si por inteiro, né? Perfeito. Me diga uma coisa, uma coisa que você a gente havia conversado antes, eu acho importante, euforia, né? Como também um sinal de depressão, né? Gente, eu faço um roteiro, viu? Sempre que eu falo, eu faço um roteiro, mas ele fica sempre em algum lugar, porque não tem jeito, né? Eu vou na minha fala e essa sou eu, essa sou eu. Então, a euforia, ela é uma armadilha da depressão, né? Porque às vezes, assim, a gente olha e fala assim, depressão, as pessoas estão tristes, né? As pessoas estão embutidas. Sim, só que as pessoas têm um pico de euforia, e isso é natural na depressão. Então a pessoa faz, né? E aí assim, não para, e de repente aquilo vai de um estado para outro. E essa também é um momento muito importante de diagnosticar a depressão, né? Quando você vai de um estado para outro, então de muito fazer, muita agitação, para um estado de inércia, não querer, né? Isso é sim um sintoma de depressão, né? Então, bom você ter me lembrado, Ronaldo, ali do... Me diga, a Elaine Nóbrega, ela estava falando que escolas deveriam se preocupar mais com os professores, porque parece que só o aluno importa, que a escola só se importa assim mais com o aluno, né? É, você falou que é da educação, você percebe alguma coisa parecida? Então, primeiro um beijo, Elaine, um beijo para você, um beijo para as crianças. E sim, né, a Elaine é professora, né? Então ela fala de um lugar que ela tem, né? É, eu acho, Ronaldo, que as escolas, né, que a sociedade, que não posso dizer a humanidade, porque a gente tem países que tem o professor num lugar de, enfim, de rei, né? Mas nós não temos. Né? A gente precisava, sim, né, de cuidar muito do nosso professor.
né? De cuidar da voz, de cuidar da emoção, de cuidar da saúde. O nosso professor, ele vai para a sala de aula e ele tem um conteúdo, né? Olha, honestamente falando assim, esse é um assunto que me emociona, assim, porque graças a Deus, conheço professores que eu admiro imensamente, né? Pelo saber e pelo fazer. Então, os professores, eles vão para a sala de aula, meu marido, inclusive, né, que está aí na sala de aula com o seu melhor, assim, e com um conteúdo imenso, com uma dedicação, com um preparar para o aluno, né? E ele recebe um aluno e às vezes tem uma coisa assim, ah, ele não quer. Não, não é que ele não quer, né? Esse aluno muitas vezes está num contexto que ninguém sabe. Você tem numa sala 30 alunos e cada um trazendo uma história, cada um trazendo uma família, cada um trazendo uma possibilidade, uma condição. E esse carinha que está ali na frente, que é o professor, ele tem que ensinar para o professor, então vou falar bem do meu marido, né? Ele tem que ensinar para o aluno língua portuguesa, mas ele tem que olhar no olho desse menino, ele tem que reconhecer esse menino, ele tem que estar com esse menino, né? Ele tem que dizer para esse menino o quanto ele pode, o quanto ele vai ser melhor, e ele tem que dizer para esse menino que ele está errado, que ele não pode fazer isso. Então, assim, emocionalmente falando, o professor, ele tem uma doação, Ronaldo, assim, e ninguém ensina isso. Não tem faculdade de pedagogia. Eu já dei aula em faculdade de pedagogia, né? Ninguém ensina isso para o professor. Todo mundo ensina didática, todo mundo ensina estratégia, todo mundo ensina metodologia. Agora, esse lugar, né, ninguém ensina. Então, sim, Elaine, né? Eu tenho uma amiga que hoje está na Suíça e ela fez um trabalho sobre isso. Ela fez uma pós ali, uma pesquisa na Suíça falando disso, né? Então, quando a gente fala de Brasil, você tem toda a razão. Legal. É, Bem, é. incrível, né? Ah, Soraya, nós já são 9h25, porque quando a coisa é boa, voa, né? Quando a live é boa, ela passa que quando você olha no relógio é 20 para as 9 e quando você olha no relógio já é 9h25. A gente sempre tem uma hora de live. A Júlia deu uma excelente ideia da gente fazer uma live só respondendo perguntas. Eu acho que daria super certo. Eu só estou de olho na Júlia aqui, ó lá. Tá vendo? A Júlia é a mulher dos negócios, entendeu? Então, eu quero depois fazer uma live com a Júlia. Eu gostei muito dela. Eu vou convidá-la para uma live. Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações. A partir de agora, se você me autorizar, eu vou pedir para as pessoas que eu não consegui responder as perguntas ou que não conseguiram fazê-las aqui, que possam dirigi-las para o direct do Flow. Pode ser assim? Aí, olha, já agende, olha, estão pedindo para que eu agende a live de culpa já. Na próxima terça eu já tenho agenda. Eu Ronaldo, só quando vou ter você agenda em junho. Eu vou sugerir para você, assim, que você convide o Bido, né? Que é o meu marido, por acaso, mas é um assunto que o Bido adora, né? E fala muito bem. Culpa. Não sei se eles já ouviram ele falando disso, mas fica aí minha dica para você, tá? Ele é o cara para. Eu estou à disposição, mas ele é o cara para falar de culpa. Você vai. Ah, ótimo. Ok. Meus queridos, então, Perfeito. olha, eu sei que a gente está acabando, então eu quero de novo assim agradecer a oportunidade, né? Dizer para vocês que para mim é um prazer, né? Eu, graças a Deus, assim, amo demais o que eu faço, então não é sacrifício nenhum estar aqui, muito pelo contrário, né? E nem atender, e nem estar na escola, assim, eu gosto mesmo, né? Isso me faz ser melhor, né? E diria para vocês assim, se enfrentem, né? Muitas vezes nós somos os nossos maiores obstáculos, então sejam fortes, né? Se enfrentem e toquem a bola aí, né? Façam a vida acontecer. Nós estamos no Spaco Underline Flow, né? No Insta, à disposição para vocês, mandem as perguntas sim, que a gente vai responder, né? Ronaldo, super à sua disposição, né? Você acolhe com muito carinho, de verdade, assim, obrigada, né?
Um beijo grande, assim, para você. Quem tem a agradecer aqui sou eu, o seu tempo, seus esclarecimentos. Já é a segunda que nós fizemos juntos, né? E foi muito bom ter você novamente aqui, interagir, o seu comprometimento em mandar para a gente, né? Até por isso que eu sabia da euforia. A Luciana me lembrou, né? Inclusive, porque eu falei, você sabia, porque eu vi o teu roteiro. Eu falei, você sabia que euforia tem a ver com depressão? Olha que loucura e tal. E ela lembrou disso no meio, vocês não falaram disso. Aí ela veio, euforia. Então, tudo isso é uma coisa muito bacana, essa interação, esse preparo que nós temos mesmo antes. Te agradeço muito pela tua entrega, pela tua dedicação a estar conosco, querendo ajudar, querendo colocar tudo aquilo que você tem de conhecimento para as pessoas que precisam. @espaço sem o cedilha, espaco, _flow, FLOW, né, que é fluxo em inglês, né? Então, espaço, _flow, você pode mandar sua pergunta, faça contato com eles, se precisar também, eu acho que eles estão atendendo online agora, né? Se precisar de atendimento online, fale com eles, se de repente você quer marcar alguma coisa, fique à vontade, a família é muito querida, deu para ver, né? Deu para ver, porque é todo mundo muito comprometido, estão todos juntos, trabalhando juntos. Júlia, parabéns pelo seu trabalho, futuramente quero você aqui, e eu quero seu marido para falar de culpa, sim, não tenha dúvida, né? A gente tem agenda para junho só, mas eu vou te contatar para você me passar o contato dele, né? Eu quero muito, porque é um assunto muito interessante, e eu acredito que tem muita gente com a vida bem complicada, porque sente culpa e às vezes nem sabe disso, né? Ela não se acha merecedora de muita coisa por ter uma culpa incubada ali que ela nem descobriu ainda que tem, né? Então isso vai ser muito bacana ter o seu marido aqui entre a gente, e depois a Júlia também, falando de algum tema. Adorei a Júlia. Gostei muito da Júlia. Muito obrigado. Deixa um beijo para suas meninas, tá bom? Será dado, sim, elas mandam para você também. Tá bom? Muito obrigado, até uma próxima, tá? Até. Apenas avisando a todos que estão aqui que essa live fica gravada no IGTV do Ronaldo _Osório, aqui no Instagram, e também no YouTube, Ronaldo Osório, né, na playlist Lives do Instagram. Então, ela vai estar salva daqui a pouco, daqui por volta de meia hora, ela já vai estar no YouTube, Ronaldo Osório, na playlist Lives do Instagram, tá bom? E para você eu passo o link, tá bom? Assim que subir, eu já passo para vocês. Grande abraço, muito obrigado a toda, não só a Soraya, mas a família toda, a família Bido. Né? Muito obrigado. Até uma próxima. Até, um abraço. Tchau, Outro. Tchau, tchau.